Desenvolvendo um estilo de vida sobrenatural. Autor Chris Vallotton. Capítulo 2. Vítimas, vampiros e vozes. No conjunto residencial onde eu cresci, havia um canal ao longo da rua que corria a partir da minha casa. Um dia, eu e um amigo chamado Ray decidimos construir uma canoa para descer rio abaixo. Nós fomos até a minha casa e encontramos algumas peças de compensado jogados no nosso quintal. Nós, então, cortamos o compensado no formato do fundo de um barco, a partir de uma grande peça de compensado, e depois pregamos as laterais do que seria a nossa canoa. A canoa parecia bem legal e nós estávamos muito orgulhosos com o objeto que havíamos construído. Ray e eu carregamos aquela coisa até o canal e a erguemos por cima da cerca. Mal conseguíamos esperar para colocá-la dentro da água e pular dentro da nossa canoa. Nós a deslizamos para dentro da água, mas para nossa completa decepção, ela começou a afundar. Havia um grande nó no fundo feito de compensado, que havia se soltado, e a água começava a invadir a nossa canoa. Tenho certeza que havia vazamentos em centenas de outros lugares, mas, perto daquele furo, todos os outros vazamentos eram realmente insignificantes. Com um esforço descomunal, nós conseguimos resgatar a nossa canoa do fundo do mar. Então, nós a levamos de volta para a oficina para fazer nela alguns reparos de emergência. No meio do serviço, o meu padrasto saiu da casa e deu uma olhada no que estava acontecendo. Nós estávamos apenas começando a usar uma grande serra-copo para fazer um outro furo no fundo do casco da canoa. "O que estão fazendo?" perguntou ele com um sorriso. "A água está entrando por aquele furo no fundo da nossa canoa. Por isso, nós resolvemos fazer um outro furo no casco do mesmo tamanho, para que a água possa sair de volta para o rio", respondi. "Ah", respondeu ele, "faz todo o sentido." Nós não conseguíamos entender por que ele estava rindo tão alto quando foi embora. Nós então levamos a nossa canoa de volta para o canal e a levantamos por sobre a cerca para finalmente dar início à sua viagem inaugural. Porém, qual não voltaria a ser a nossa perplexidade ao colocarmos a canoa de novo sobre a água? Veja só, agora a água borbulha a partir dos dois furos. A nossa pequena canoa teve o mesmo destino do Titanic e seguiu novamente para o fundo do oceano. O meu amigo e eu éramos ignorantes quanto a alguns princípios simples, que em última análise mantêm uma embarcação em flutuação sobre a água. Isto me faz lembrar muito do que ocorre na igreja. Paulo disse, acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais desconhecedores. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. A palavra dons, neste versículo, não consta do texto original. O texto, na verdade, diz, ora, acerca do espiritual, irmãos, não quero que sejais desconhecedores. Assim, a maior parte da igreja, na verdade, desconhece o mundo espiritual. O resultado é que muitas pessoas têm se tornado vítimas de seitas ao tentarem descobrir respostas para os seus encontros espirituais. Muitos cristãos não fazem a menor ideia de como funciona o mundo espiritual, nem de como ele pode influenciar as suas vidas. Consequentemente, estas pessoas normalmente têm a vida sugada de si porque se tornaram vítimas de forças invisíveis. Os passarinhos de Misha. Os membros da minha família já tiveram experiências com o mundo espiritual em primeira mão muitas vezes. A minha neta, Misha, com certeza não foge à regra. Quando Misha tinha 18 meses de idade, ela começou a se comportar de modo estranho. Jaime, a minha filha, entrava no seu quarto e a encontrava falando e interagindo com um ser invisível. Misha chamava aqueles seres de passarinhos invisíveis. Inicialmente, todos nós pensamos se tratar somente de mais uma daqueles casos normais de crianças que fingiam estar vendo coisas. Só que alguma coisa naqueles passarinhos nos intrigava, mesmo que não conseguíssemos colocar as mãos neles. Misha parecia saber de coisas que, segundo ela, os passarinhos a contavam. Um dia, Jaime estava tomando banho com Misha. A presença do Senhor subitamente encheu o banheiro de tal maneira que a minha filha ficou assustada. As duas se sentaram na banheira e Misha gritou, os passarinhos estão aqui. Ela começou a dar risadinhas enquanto interagia com eles. Jaime imediatamente percebeu que aqueles passarinhos com os quais Misha conversava havia meses eram na verdade anjos. À medida que Misha foi ficando mais velha, ela tinha 8 anos de idade na época da composição deste livro, estes encontros ficaram cada vez mais intensos e profundos. O anjo, feminino, que vem visitá-la com mais frequência, disse a ela que o seu nome era Beniá. Beniá normalmente vem vestida de cores diferentes, como ouro, púrpura e vermelho, o que parece ter algum significado para Misha. Misha fala dos anjos como quem fala de um amigo íntimo. Recentemente, Misha me ligou como costuma fazer.
Eu a perguntei se ela tinha visto Beniá nos últimos dias. Não, ela respondeu. Ela foi mandada embora por um tempo, porque desobedeceu a Deus. Puxa vida, poderia aquilo ser mesmo verdade? Eu realmente não sei. Porém, eu aprendi que muita coisa que diz respeito ao reino está no campo do mistério. Bill Johnson usou as seguintes palavras: se você entende tudo o que acontece a você no reino, então a sua experiência cristã está em um nível inferior, porque grande parte da nossa vida em Deus está ocultada em mistério. O nosso espírito pode nos levar a lugares que as nossas mentes jamais nos levariam. Certa vez, Misha estava colocando o sapato, preparando-se para ir à escola, quando a sua mãe entrou no seu quarto. Ela olhou para o alto e disse: Mamãe, Jesus me levou para o céu muitas vezes nos últimos tempos. Ela continuou e contou para Jaime que havia ido ao céu 14 vezes em 14 dias. Jaime perguntou-lhe se ela não estava tendo sonhos sobre o céu. Não, ela respondeu, eu tenho visões. Jaime disse: Você não está tendo essas visões na sua cabeça, sua mente? Não, mamãe. Eu as vejo com os meus próprios olhos. Então Misha continuou a descrever o céu em grande detalhe. Ela disse: O céu é um lugar bonito e um dia eu vou morar lá. Jaime perguntou a ela se Jesus falava com ela. Sim, ela respondeu. Ele me disse que ele tem muito para ser feito por meu intermédio. Misha pode parecer super espiritual para você, mas a maior parte do tempo ela não passa de uma menina normal, que ama ficar fazendo brincadeiras de criança. Quando pessoas como Misha têm encontros com o mundo espiritual e não compreendem o que aconteceu com elas, então elas normalmente vão em busca de aconselhamento com a sua igreja local. O problema é que muitos líderes locais no corpo de Cristo simplesmente não compreendem muito acerca do reino invisível, ou eles, na verdade, nem acreditam que essas coisas possam existir. Como consequências, esses líderes dão conselhos do tipo: você precisa marcar uma consulta com um psiquiatra, ou você precisa ler mais a Bíblia, vir à igreja com mais frequência e passar mais tempo em oração. Algumas dessas coisas certamente podem ser verdadeiras para as pessoas, mas essas respostas prontas não resolvem a maioria dos problemas das pessoas que estão ansiosas por saber mais sobre os seus encontros sobrenaturais. E para complicar ainda mais a situação, se a pessoa está tendo esses encontros, acaba contando a sua história para alguém que participa de alguma forma de ocultismo ou de Wicca, ou do movimento Nova Era, ou para um médium, ou para um budista, elas acabam normalmente encontrando alguém que as compreende e que teve algum tipo de encontro semelhante. Para alguns cristãos, o fato de pessoas incrédulas terem tido esse tipo de encontro indica que todas essas experiências são coisas do lado negro e necessitam de arrependimento por parte dos envolvidos. Isto simplesmente não é verdade. Os encontros espirituais são comuns ao longo de toda a Bíblia. Transes, visitações angelicais, visões, experiências no terceiro céu, exorcismos e vários outros fenômenos espirituais são descritos tanto no Antigo como no Novo Testamento. É verdade que muitos desses encontros são mesmo do lado negro, mas isso não muda o fato de que o reino de Deus é uma experiência espiritual. Normalmente é Deus quem inicia essas manifestações. De onde você imagina que o diabo tirou a ideia para fazer essas coisas? Ele não é o Criador, mas apenas um imitador. Eis aqui alguns exemplos de encontros sobrenaturais que as pessoas tiveram na Bíblia com o mundo espiritual. Eu explorarei alguns desses encontros em maiores detalhes posteriormente neste livro. Transes. Eis aqui o relato que Lucas faz de um transe que Pedro teve. Isto levou à conversão da primeira família de gentios. No dia seguinte, por volta da hora sexta, enquanto caminhavam já próximos da cidade, Pedro subiu ao telhado para orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe disse: Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo algum, Senhor. Jamais comi algo profano e impuro. A voz lhe falou pela segunda vez: Não consideres profano ao que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes, e logo o lençol foi recolhido ao céu. Atos, capítulo 10, versículos 9 a 16. Pessoas voando pelo ar. Esta é uma experiência espiritual que Ezequiel teve. Tenho certeza que todos ficaríamos muito surpresos se víssemos uma mão apanhar o nosso pastor e fazê-lo subir pelos ares diante da igreja. No 6º ano, no 5º dia do 6º mês, eu estava sentado em minha casa, e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, e a mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. E eu vi, e eis uma imagem que parecia como fogo. Desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo,
e de seus lombos para cima era um brilho intenso, como o brilho de uma luz fortíssima. E ele estendeu a forma de mão, e me pegou pela trança da minha cabeça. E o Espírito me ergueu entre a terra e o céu, e me fez vir a Jerusalém, nas visões de Deus, até a entrada da porta do pátio interior, voltada para o norte, onde estava a estátua do ciúme que provoca ciúme. Ezequiel capítulo 8, versos de 1 a 3. O retorno dos mortos. Que tal ir ao shopping center no centro da cidade e encontrar-se com o rei Davi ou esbarrar-se com a rainha Esther no McDonald's? Bem, foi exatamente o que aconteceu nesta próxima história. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Aqui está uma experiência igualmente semelhante que Jesus teve com 3 de seus discípulos. Eles subiram um monte, onde Jesus começou a brilhar. Isto ocorreu antes da ressurreição. E depois disso, 2 santos, que já haviam falecido, se apresentaram e começaram a falar com ele. Se isso já não fosse suficientemente esquisito, houve também uma voz do céu que começou a gritar. A experiência como um todo deixou os discípulos tão apavorados a ponto de perderem o juízo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os levou a um monte alto onde ficaram a sós. Ele se transfigurou diante deles. As suas vestes se tornaram resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra poderia branquejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. E que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, porque não sabiam o que dizer porque estavam atemorizados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Marcos capítulo 9, versículos 2 a 7. Visitações angelicais. Os anjos formavam uma parte importante da vida da igreja primitiva. Eles são mencionados mais de 190 vezes somente no Novo Testamento. O Espírito Santo é mencionado somente 27 vezes a mais que os anjos no Novo Testamento. Não estou dizendo que os anjos têm a mesma importância que Deus, mas simplesmente apontando que as pessoas no Novo Testamento tinham experiências frequentes com eles. Deus enviou um anjo para salvar o casamento de José com Maria, a mãe de Jesus. E o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, desposada por José, antes de coabitarem, aconteceu que ela ficou grávida do Espírito Santo. E José, seu marido, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu abandoná-la secretamente. Mas quando ponderava nessas coisas, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela nascer é do Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, versos 18 a 20. Esta é uma história mais forte de um anjo que arrebenta com as grades de uma prisão em um presídio de segurança máxima de Herodes. Ele liberta Pedro, ao levá-lo diretamente à parte externa da saída da prisão. Gostaria de saber o que pensaríamos se alguém viesse até nossa igreja nos contar que um anjo acabara de trazê-lo de uma penitenciária de segurança máxima no interior do Brasil. Nessa ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na mesma noite, quando Herodes estava para apresentá-lo, Pedro, preso com 2 correntes, dormia entre 2 soldados, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis que apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Tocando o lado de Pedro, ele o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as correntes caíram das suas mãos. O anjo lhe disse: Vista-se e calça tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então saiu e o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Lhe parecia antes uma visão. Depois de terem passado pela primeira e pela segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu por si mesmo. Saindo, caminharam por uma rua. De repente, o anjo o deixou. Atos capítulo 12, versos de 1 a 10. A resposta da igreja à libertação de Pedro foi bastante reveladora. Quando ele chegou à casa onde eles estavam orando para que ele fosse solto, as pessoas pensaram que fosse um anjo e se recusaram a crer que fosse ele.
Visões de anjos devem ter sido muito comuns, porque era mais fácil crer que havia ali um anjo batendo à porta, que havia assumido a imagem e semelhança de Pedro, do que crer que Deus havia respondido às suas orações. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de que o povo judeu esperava que me acontecesse. Considerando a sua situação, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando bateu à porta de entrada, viu uma criada chamada Rod ver quem era. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto à porta. Eles disseram: Estás louca? Mas ela insistia em afirmar que era verdade, então disseram: É o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo, e então eles abriram, e viram, e ficaram perplexos. Atos, capítulo 12, versículos de 11 a 16. Nós precisamos saber o que está por trás da porta. Os líderes da igreja normalmente desencorajam os cristãos que tomam parte nesse tipo de manifestação porque eles veem as mesmas coisas nas seitas ou no ocultismo. Eles produzem crentes mal equipados, que em vez de expulsar espíritos malignos, tentam de modo fútil pregar a eles na sua incapacidade, o que simplesmente faz com que estes espíritos continuem a atormentar o mundo. Deus desejou que o seu povo fosse o melhor, mais bem equipado, mais bem treinado que já existiu neste planeta. Porém, a falta de entendimento entre os cristãos criou um vácuo espiritual no mundo que permitiu com que seitas e ocultismo crescessem de modo absurdo. Eles se tornaram as contas pendentes da igreja e precisam ser impedidos. O mundo está sedento por entendimento espiritual. Este deveria ser um momento histórico para a igreja, o ponto alto de todas as eras. Observe os filmes que têm sido lançados em Hollywood nos últimos 20 anos. Desde o filme O Exorcista até Harry Potter, as pessoas estão fascinadas com o mundo espiritual. Porém, em vez de compreenderem o que está acontecendo na nossa época, muitos cristãos estão sendo atropelados por espíritos malignos que estão propagando seu lixo para dentro das nossas famílias por meio de disseminação da prática de doutrinas de seitas. Nós precisamos nos levantar nesta hora e assumir o comando do mundo espiritual para que possamos liderar esta nação e tirá-la das trevas, encaminhando-a para a luz. O rei Salomão disse: Mas para o prudente o conhecimento é fácil. Provérbios, capítulo 14, verso 6. A compreensão do coração de Deus no mundo invisível, bem como da responsabilidade e da autoridade que temos em Cristo, libera a chave do conhecimento em nós. Aqui está um exemplo que torna familiar uma ideia que estou tentando transmitir. Há pouco tempo, eu passei por uma porta do nosso estúdio de gravação na Igreja Bethel e fui atraído por uma placa que está fixada à porta há anos. Ela diz: Pare, somente mães com bebês. O estúdio de música se transforma em berçário para mamães aos domingos. Subitamente, eu recebi esta revelação. Se você não soubesse que o estúdio era também um berçário para as mães da igreja, você jamais compreenderia a placa. Eu comecei a pensar acerca das possíveis mensagens que aquela placa poderia implicar para aqueles que desconhecessem os múltiplos usos daquela sala. Será que ela não poderia significar somente pare mães com bebês? Todas as demais pessoas podem ultrapassar neste ponto. Ou talvez, de frases como esta: Nós precisamos parar mães que cuidam dos bebês. Ou será que ela poderia indicar algo como: Todos podem cuidar de bebês, exceto as mães? Obviamente, essas definições soam todas idiotas para todos aqueles que entendem o que acontece naquela sala nos finais de semana. Nós sabemos que a placa não foi escrita para mães do berçário. Ela foi, na verdade, escrita para as demais pessoas. Ela obviamente significa: não entre aqui, porque aqui dentro há mães cuidando de bebês. Da mesma forma, para que compreendamos o que está ocorrendo de fato nestes encontros sobrenaturais, precisamos compreender o que está ocorrendo por trás do véu do mundo invisível. Tal como o exemplo do nosso estúdio, quando não compreendemos a forma como o mundo espiritual funciona, acabamos levantando as mais estranhas interpretações acerca dessas experiências. A menos que consigamos vislumbrar a era por vir, tornarmos-emos vítimas do homem invisível. Este mandamento tornou-se a missão desta obra. Este livro é dedicado à revelação dos mistérios do reino de Deus, que estão no reino que é invisível para a maior parte de nós, a fim de equipar os santos com dons espirituais e treiná-los para edificar alianças estratégicas com aliados celestiais. O clamor do meu coração é que este livro leve o corpo de Cristo a vitórias jamais antes ouvidas ou experimentadas na história da humanidade,
e, em última instância, que faça vir o céu sobre a terra.